O sol estava se pondo no horizonte, tingindo o céu de laranja e vermelho. Os campos de trigo balançavam suavemente com o vento, e o aroma da terra recém-arada se misturava com o perfume das flores silvestres. Era um fim de tarde tranquilo, perfeito para os camponeses terminarem sua colheita e voltarem para casa. Mas Ivan não tinha pressa. Ele gostava de beber um pouco depois do trabalho, sentado entre os fardos de palha, sentindo o frescor da noite chegando. Seus companheiros já haviam partido, deixando-o sozinho no Campo Dourado. Só mais um gole, pensou, levantando a garrafa de vodka e dando um longo trago. Ele estava tão imerso em seus pensamentos que quase não percebeu o silêncio ao seu redor. O vento parou de soprar. Os grilos, que sempre cantavam ao anoitecer, ficaram mudos. Um arrepio percorreu sua espinha quando percebeu que algo estava errado. Foi então que ele o viu. Entre as altas espigas de trigo, uma pequena figura surgiu. Não tinha mais do que a altura de uma criança, mas sua pele era enrugada, cheia de espinhas festivas que brilhavam à luz do crepúsculo. Seu rosto era áspero, como se fosse feito da própria terra, e suas orelhas eram feitas de grãos dourados, balançando suavemente como se tivessem vida própria. Os olhos do ser eram profundos e escuros, refletindo a luz do último raio de sol. Ivan piscou, tentando enxergar melhor. "Devo estar vendo coisas", murmurou, rindo para si mesmo. Mas quando olhou novamente, o pequeno homem ainda estava lá, parado, observando-o. "Perdido, amigo", a criatura falou, sua voz seca como folhas mortas. Ivan sentiu um frio na barriga. Não deveria ter ficado no campo depois do pôr do sol. Os velhos sempre diziam para nunca dormir entre as plantações, mas ele não acreditava nessas histórias. Ou não acreditava até agora. "Eu sei o caminho de casa. Obrigado", respondeu Ivan, tentando se levantar. O ser sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era um sorriso perverso, um que não pertencia a um homem, mas a algo que gostava de brincar com sua presa antes do golpe final. "Eu posso ajudar", disse o pequeno homem. "Venha, siga-me." E então ele se virou e começou a andar. Seus pés mal tocavam o solo, movendo-se de maneira estranhamente ágil entre as espigas de trigo. Ivan hesitou, mas algo dentro dele o obrigou a seguir. Seus pés se moviam sozinhos, como se fossem puxados por fios invisíveis. O campo parecia crescer ao seu redor. Cada passo que dava, o trigo ficava mais alto, mais denso, fechando-se como um labirinto. O horizonte desapareceu. O céu escureceu mais rápido do que deveria. O som do mundo exterior sumiu. "Onde estamos indo?", perguntou Ivan, sua voz tremendo. "Para casa", respondeu o ser sem parar de andar. Mas Ivan sabia que isso não era verdade. Ele tentou parar, tentou virar-se, mas era como se estivesse preso em um sonho ruim. Seus pés afundavam na terra macia, suas mãos tentavam agarrar os caules do trigo, mas tudo escorregava entre seus dedos. E então, de repente, o Polevik parou. Ele se virou lentamente para Ivan, e agora seus olhos brilhavam de um jeito estranho, como brasas no escuro. "Você desrespeitou os campos", disse ele. "Bebeu demais, dormiu onde não devia. A terra precisa ser respeitada, e eu sou aquele que a protege." Ivan tentou gritar, mas sua voz não saiu. O Polevik estendeu sua mão pequena e ossuda, e tudo ficou escuro. Na manhã seguinte, os camponeses encontraram Ivan deitado entre o trigo, seu rosto pálido e seus olhos arregalados de terror. Não havia marcas, não havia sinais de luta, apenas um homem morto, que não deveria ter dormido nos campos. E desde então, ninguém mais ousou desafiar o Polevik. As noites nos campos nunca mais foram as mesmas depois da morte de Ivan. Os camponeses cochichavam sobre o que poderia tê-lo levado, mas no fundo todos sabiam a verdade. As velhas histórias contadas por seus avós eram reais. O Polevik espreitava entre as plantações, esperando por aqueles que desrespeitavam a terra. Mas, como sempre acontece, o tempo fez com que o medo se dissipasse. Um novo verão chegou,
trazendo dias quentes e colheitas fartas. Os jovens começaram a desafiar as antigas crenças, rindo das advertências dos mais velhos. Eles diziam que Ivan morreu por conta própria, talvez de exaustão ou pelo excesso de bebida. A ideia de um pequeno homem feito de terra e trigo era apenas um conto infantil para assustar os ingênuos. Foi então que um rapaz chamado Piotr decidiu provar que não havia nada a temer. Piotr era destemido e zombava das superstições do vilarejo. Ele dizia que os tempos haviam mudado, que as velhas lendas não passavam de fantasias. Uma noite, depois de um longo dia de trabalho, ele desafiou os amigos. Vou dormir no meio do campo hoje. Quero ver se esse tal de Polevik aparece. Os amigos tentaram convencê-lo a desistir, mas ele riu, pegou uma garrafa de vodka e caminhou até o coração da plantação. O vento soprava quente e os grilos voltaram a cantar. Para Piotr, aquilo não passava de mais uma noite comum. Ele se deitou sobre a terra macia, olhou para o céu estrelado e tomou um gole de sua bebida. Ah, besteira, murmurou antes de fechar os olhos. A noite avançou e um silêncio pesado tomou conta dos campos. A brisa noturna desapareceu. Nem o farfalhar das folhas, nem o cantar dos insetos podiam ser ouvidos. Era um silêncio absoluto, denso, sufocante. Foi então que Piotr acordou com um som estranho. Passos, pequenos, rápidos, circulando ao seu redor. Ele abriu os olhos e viu sombras se movendo entre as espigas de trigo. Sentou-se lentamente, sentindo o coração disparar. O campo parecia mais escuro do que antes. A lua ainda brilhava no céu, mas sua luz parecia não alcançar o solo. Um arrepio percorreu sua espinha quando uma risada baixa ecoou na noite. Veio desafiar a terra, garoto? A voz seca sussurrou entre os caules. Piotr se levantou de um salto, os olhos varrendo a escuridão. Quem está aí? Sua voz saiu mais fraca do que ele gostaria. As espigas se abriram e de dentro delas surgiu uma figura pequena, deformada, com um rosto enrugado e coberto de espinhas festivas. Seus olhos eram buracos negros e suas orelhas de grãos balançavam como se estivessem vivas. Era ele, o Polevik. Piotr tentou correr, mas seus pés estavam presos na terra. Ele olhou para baixo e viu que o solo estava se fechando ao seu redor, como se mãos invisíveis o segurassem. O Polevik sorriu. Você não respeitou a terra, ele disse, avançando lentamente. Agora a terra tomará você. Piotr gritou, tentando se soltar, mas era inútil. O chão o engolia cada vez mais, puxando-o para baixo como areia movediça. As espigas de trigo se curvavam ao redor dele, como se estivessem assistindo ao julgamento silencioso. A última coisa que viu foi o Polevik estendendo a mão em sua direção. Na manhã seguinte, os camponeses encontraram apenas pegadas no campo. Pegadas que começavam no meio da plantação, mas que não levavam a lugar nenhum. Piotr nunca mais foi visto. A lenda se fortaleceu e o medo voltou a assombrar o vilarejo. Ninguém mais ousou dormir nos campos. Ninguém mais desafiou o Polevik. E dizem que, até hoje, ele ainda está lá, caminhando entre as espigas, esperando pela próxima vítima. Os anos passaram e a vila se acostumou a viver com a sombra da lenda do Polevik. Os mais velhos sempre alertavam as crianças. Nunca durmam nos campos. Nunca desrespeitem a terra. E por um tempo, todos obedeceram. Mas o tempo tem o poder de apagar o medo, e novas gerações sempre acreditam que podem desafiar o passado. Foi assim que, em uma noite fria de outono, dois irmãos decidiram testar a lenda mais uma vez. Dmitri e Oleg cresceram ouvindo histórias do Polevik, mas assim como Piotr antes deles, não acreditavam nessas bobagens. Para eles, era apenas um mito criado para impedir os jovens de se divertirem. Assim, em uma noite de lua cheia, armaram um plano. Iriam passar a madrugada inteira no campo e provar que o Polevik não passava de uma superstição. Vamos nos esconder aqui e esperar. Se nada acontecer, voltamos ao amanhecer e contamos para todos.
disse Olek rindo. Dmitri concordou, mas lá no fundo sentia um desconforto crescente. Algo na noite parecia errado. O vento uivava de um jeito diferente e as sombras entre as espigas pareciam se mover. Mas ele não queria parecer covarde diante do irmão. Então, ficou em silêncio. Os dois se acomodaram no meio da plantação, jogados sobre a terra, e esperaram. As horas passaram e nada aconteceu. Está vendo? Zombou Olek. O Polevik não existe. Mas Dmitri não respondeu. Ele estava ouvindo algo distante, um som baixo, rítmico, passos. Dmitri virou-se para Olek, o coração acelerado. Você ouviu isso? Olek riu. Ah, não me diga que agora acredita nessas histórias, Dmitri. Mas então ele também ouviu. O vento parou. O silêncio tomou conta do campo. E vindo da escuridão, uma risada baixa e seca. Os irmãos congelaram. O som estava perto, muito perto. Foi quando as espigas de trigo se separaram lentamente e uma figura surgiu entre elas. Pequeno, encovado, o rosto áspero como terra rachada, as orelhas de grãos balançando suavemente na brisa fria, os olhos escuros e fundos como poços sem fim. Ele sorriu. Dois esta noite? Que generosidade! Os irmãos gritaram e correram. Os campos pareciam não ter fim. Cada fileira de trigo que passavam revelava apenas mais e mais fileiras à frente. A lua, que antes iluminava tudo, parecia estar desaparecendo. O mundo ao redor se tornava um labirinto sem saída. Olek tropeçou e caiu. Dmitri virou-se para ajudá-lo, mas parou. Seus olhos se arregalaram de horror. Olek estava deitado no chão, mas não sobre a terra. A terra o estava engolindo. A cada segundo, seu corpo afundava mais e mais. Ele gritava, lutava, tentava se agarrar às raízes do trigo, mas era inútil. A terra o puxava com fome, e ao lado dele, o Polevik observava, satisfeito. Dmitri correu como nunca. Não sabia para onde estava indo, apenas sabia que precisava fugir. Sua respiração era curta, seu peito ardia, suas pernas fraquejavam, mas ele não parava. Até que, de repente, ele tropeçou e caiu. E quando levantou os olhos, estava de volta à vila. O campo tinha ficado para trás. Dmitri virou-se, confuso. O Polevik não o seguiu. Ele havia deixado um escapar. Na manhã seguinte, Dmitri contou tudo aos aldeões. Mas Olek nunca mais foi encontrado. A lenda do Polevik ficou ainda mais forte. Dessa vez, ninguém mais duvidava. Ninguém mais ousava desafiá-lo. E assim, nos campos dourados da vila, onde as espigas de trigo balançam suavemente ao vento, ele ainda caminha, esperando, observando. E se você um dia estiver sozinho em um campo aberto e ouvir passos entre as espigas, não olhe para trás. Apenas corra. Os anos passaram e a história de Olek e Dmitri se tornou uma advertência para todas as gerações da vila. Ninguém mais ousava dormir nos campos. Ninguém mais caminhava sozinho entre as plantações depois do pôr do sol. O nome do Polevik era sussurrado com respeito e medo, e os camponeses tomavam precauções para evitar sua ira. Diziam que, para apaziguar o espírito do campo, era preciso fazer oferendas. Pequenos sacos de grãos eram deixados nos limites das plantações. Alguns mais supersticiosos até derramavam algumas gotas de bebida sobre a terra antes de beberem, um gesto de respeito. E por muito tempo, essas práticas pareceram funcionar. Até que um forasteiro chegou à vila. Seu nome era Marek, um mercador que viajava de cidade em cidade, comprando e vendendo produtos agrícolas. Quando ouviu a história do Polevik, ele riu. Contos de camponeses assustados, zombou. Nada além de superstições infantis. Os moradores tentaram adverti-lo, mas Marek não deu ouvidos. Ele estava convencido de que a lenda era apenas uma desculpa para evitar que as pessoas perdessem tempo nos campos à noite. Amanhã, ao amanhecer, estarei na estrada novamente. Não tenho medo de histórias para assustar crianças, disse ele, enquanto bebia com os aldeões na taverna. Mas Marek nunca pegou a estrada na manhã seguinte.
Naquela noite, depois de beber mais do que deveria, decidiu cortar caminho pelos campos para chegar mais rápido ao estábulo onde seus cavalos estavam. Ele cambaleou entre as espigas, rindo sozinho. Polevik, Polevik, murmurou o zombeteiro. Venha me pegar se puder. O vento soprou gelado. Os grilos silenciaram. O mundo pareceu parar. Marek parou de rir. O ar ao seu redor ficou pesado, como se algo invisível estivesse observando. Seus instintos lhe disseram para correr, mas era tarde demais. Ele ouviu passos, pequenos, ágeis, movendo-se entre as espigas de trigo. Seus olhos se arregalaram quando viu uma sombra se movendo diante dele. Baixa, curvada, com uma pele rugosa e granulada. As orelhas de grãos balançavam suavemente e os olhos escuros refletiam a luz da lua. O Polevik estava ali e sorria. Marek tentou correr, mas suas pernas não obedeceram. Era como se a própria terra o prendesse. Ele caiu de joelhos, a respiração pesada, o coração martelando no peito. O Polevik se aproximou. Você nos desrespeitou, sussurrou a criatura. Marek tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua boca. Ele sentiu algo apertar sua garganta, como se dedos invisíveis estivessem se fechando ao seu redor. Seu corpo ficou pesado, seus olhos começaram a escurecer. A última coisa que viu foi o sorriso cruel do Polevik. Na manhã seguinte, os aldeões encontraram Marek caído no meio da plantação, o rosto congelado em uma expressão de puro terror. Não havia marcas de violência, nenhum sinal de luta. Apenas um homem morto que ousou desafiar a lenda. Depois daquele dia, ninguém mais questionou a existência do Polevik. E dizem que até hoje ele ainda caminha pelos campos. Se você se perder entre as plantações e sentir que algo está te observando, cuidado, ele pode estar bem atrás de você. Se essa história te arrepiou, imagine quantas outras lendas sombrias ainda estão escondidas pelo mundo. Quer conhecer mais mistérios assustadores como esse? Então se inscreva no canal agora, ative as notificações e deixe seu like para não perder nenhuma nova história. E me conte nos comentários, você teria coragem de andar sozinho pelos campos à noite?